Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências e nesta unidade nós vamos estar viajando pelo mundo animal, conhecendo onde é que vivem esses animais. Em outros momentos falamos um pouquinho sobre as adaptações que os animais sofreram ao longo do desenrolar, do desenvolvimento dos anos, dos séculos, dos tempos, para se adaptarem aos diversos ambientes que eles habitam. Porém, nessa unidade nós vamos trabalhar dois grandes habitats, o habitat terrestre e o habitat aquático, tá certo? Então vamos conhecer esse mundo animal, vamos entrar nesse mundo animal e conhecer esses habitats melhor e o que é que faz com que esses animais vivam nesses habitats? Vamos lá? Então vamos. O nosso livro começa lá falando então dos animais de ambiente terrestres. E aí a gente está nesse grupo também, porque vamos lembrar que o ser humano ele também é uma espécie animal, ele está classificado dentro do grupo dos animais, né? Nós nos diferenciamos dos outros animais pela nossa capacidade de pensar, né? E de agir no ambiente onde estamos, né? Que são as construções que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve, as coisas que a gente produz, tá bom? Essa é a diferença. Mas, cientificamente, estamos classificados dentro do grupo dos animais. E nós, então, somos animais de ambiente terrestre. Vamos lá. Os seres vivos surgiram na água. Olha que bacana, eu já comentei com vocês em algum momento sobre isso, que as primeiras formas de vida na Terra surgiram no ambiente aquático. E só passaram a habitar o ambiente terrestre depois de milhões de anos. Até tem uma piadinha que as pessoas fazem de vez em quando, que é assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E as pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Ah, do ovo, mas quem é que bota o ovo? A galinha, de onde que a galinha nasce? O ovo? E a gente fica naquele jogo e não acha a resposta. Cientificamente, a resposta é, quem veio primeiro? O ovo. E vocês sabem por quê? Porque a pergunta é, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é verdade? Por que primeiro veio o ovo? Se nós formos usar para explicar isso a evolução dos animais na Terra, nós vamos ver que as primeiras formas de vida surgiram na água, certo? Essas primeiras vidas na água, elas eram muito parecidas com os répteis. E répteis botam ovos, se reproduzem através de ovos. Então, esses répteis que viveram milhões de anos lá na água, eles começam a vir para o ambiente terrestre. E os répteis botam ovos, né? E aí, esses répteis que vêm para a Terra é que vão começar a dar origem aos animais terrestres. E a galinha é um animal o quê? Terrestre, né? Então, quando perguntarem para você de novo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você responde, o ovo. Aí vão dizer assim, mas a galinha que bota ovo. Você vai dizer, sim, mas quem veio primeiro foi o ovo, porque as primeiras formas de vida surgiram na água, eram muito próximos dos répteis, répteis botam ovos, e eles começaram a sair da água e vir para a terra e dar origem aos animais de vida terrestre, tá? Então ninguém mais pega vocês nessa piadinha aí. Assim como as plantas, os primeiros animais habitavam apenas ambientes aquáticos e só foram capazes de sobreviver no ambiente terrestre depois de muitas adaptações. Então, quando eles começaram a sair da água para vir para a terra, esses animais tiveram que sofrer modificações, adaptações, né? Se transformar, se melhorar, foram perdendo algumas características que estavam referentes à água, ao ambiente aquático, e foram adquirindo características referentes à vida terrestre. Você sabe qual grupo de animal deu origem aos animais terrestres? Acabei de contar para vocês quando a gente falou do ovo da galinha, lembram? Vamos ver se eu estava certa? Olha lá. As primeiras adaptações que possibilitaram aos animais viver no ambiente terrestre surgiram em um grupo de peixes. Então, vamos pensar os peixes que estão lá na água. Esses peixes, diferentemente de outros, possuíam ossos e músculos nas nadadeiras. Essas estruturas podem ser comparadas às estruturas de um braço e permitiram a esses peixes se sustentarem e se locomoverem fora da água. Então, vamos pensar. Nós temos o grupo dos peixes,
Temos o grupo dos répteis, temos o grupo das aves e dos mamíferos, né? Não é isso? E dos anfíbios. São esses 5 grupos que compõem esses animais vertebrados, né? E aí ele fala que as primeiras formas de vida lá na água eram os peixes. Até hoje a gente tem os peixes na água, né? E esses peixes foram sofrendo mutações, né? E foram se aproximando do que hoje a gente conhece também por répteis e foram se aproximando do que hoje nós temos como animais terrestres, certo? Olha lá, ó. Vejam lá. Então, essa aqui é a ilustração, ó, de um Tiktaalik roseae, peixe extinto considerado possível ancestral dos primeiros vertebrados terrestres anfíbios, tá? Então, os parentes, a cobra cega, a salamandra, o sapo, tá? São parentes desse primeiro peixe aqui, né? Que são os anfíbios que nós temos hoje. Homem mergulhando com auxílio de equipamento em meio a peixes e corais. Lembram que a gente falou que a gente até nada, a gente mergulha, a gente toma banho no rio, na cachoeira, porém, o que a gente sabe? Que para nós humanos permanecermos bastante tempo embaixo da água, nós precisamos do auxílio de equipamentos de respiração, né? Que no caso é o equipamento de mergulho, né? Os cilindros de oxigênio. E mesmo assim, não é porque a gente tem um cilindro de oxigênio que a gente pode ficar dias no fundo do mar. O nosso corpo não é adaptado para isso. Então, quando a gente faz um mergulho, a gente tem um tempo para ficar dentro da água. Aí nós precisamos ser retirados da água e esperar mais um tempo para poder mergulhar de novo, porque o nosso corpo não é adaptado para isso, né? Para o ambiente aquático. Vamos seguir então, olha lá. Existem algumas características que limitam a presença de certos seres vivos em determinados ambientes. O ser humano, por exemplo, é um ser terrestre, já tinha falado isso para vocês, né? E vive bem nesse ambiente. Nós somos super adaptados ao ambiente terrestre. Já os peixes são animais aquáticos, portanto, possuem as adaptações para viver na água. Tanto é que o peixe, vamos pensar lá quando você vai pescar, né? Quando você tira o peixe da água e coloca ele num baldinho, às vezes a gente coloca a água também no balde, mas se a gente não colocar, ele começa a se debater, se debater, se debater. Por quê? Porque o sistema respiratório dele não é adaptado para estar fora da água, né? Então ele vai sofrer uma espécie de um sufocamento, mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente mergulha sem qualquer equipamento. Observando a figura do mergulhador com os peixes, você consegue identificar características que ajudam os peixes a viver na água? Então, o que ajuda lá os peixes a viver na água? Primeiro, o sistema respiratório deles, que é adaptado para o ambiente aquático. Depois, o que o peixe precisa para se locomover na água, né? De nadadeiras. Será que teria finalidade o peixe ter pés? Ou mãos? Não, né? Porque no ambiente onde ele está, o que ele precisa ter é nadadeira. Tanto é que quando a gente mergulha, o que a gente precisa colocar? Além do cilindro de oxigênio, a gente usa pés de pato, né? Para facilitar o nosso deslocamento no ambiente aquático. Vamos seguir lá. Note que enquanto os peixes nadam naturalmente, um mergulhador precisa utilizar diversos equipamentos para permanecer embaixo da água, como pés de pato, roupa de mergulho e óculos, né? Tinha até esquecido desse detalhe. A roupa de mergulho ela é própria para isso, né? Porque vamos lembrar que o nosso corpo não é adaptado para ficar muito tempo embaixo da água. Da mesma forma, os óculos, para que a gente possa enxergar bem dentro da água e não sentir ardor, não prejudicar a nossa visão. Além desses, ele ainda tem de utilizar o cilindro de oxigênio, que permite que ele respire enquanto está submerso, quer dizer, embaixo d'água. O que mostra que peixes e seres humanos respiram de maneiras diferentes. Então lá, ele está explicando ali o que é submerso, né? Coberto pela água, mergulhado, alagado. Então está submerso, embaixo, né? Embaixo d'água. Aí olha lá, animais terrestres retiram o gás oxigênio da camada de ar que envolve o planeta Terra, denominado atmosfera. Respiração é o nome dado ao processo de absorção do gás oxigênio retirado do ambiente e de eliminação do gás carbônico vindo do metabolismo de um animal.
Então, quando eu falo respiração, eu estou falando da inspiração e da expiração. Então, veja lá, ele diz o seguinte, que os animais terrestres retiram do ar o gás oxigênio e liberam para o ar o gás carbônico, não é isso? Vamos lembrar que o planeta Terra ele é coberto por uma camada de ar chamada atmosfera. E essa atmosfera ela é composta por vários tipos de gases. O gás oxigênio, que é o que a gente inspira, ele entra no nosso corpo e ele sofre um metabolismo, quer dizer, ele sofre uma transformação. E aí ele é liberado para o ambiente em forma de gás carbônico. É isso que ele está falando aqui. A respiração pulmonar é uma das formas pela qual o processo de troca gasosa acontece em animais terrestres. Então, a respiração através dos pulmões é a forma que normalmente os animais terrestres, né, os seres vivos que habitam o habitat terrestre, usam para respirar, para fazer essa transformação. Retirar o gás oxigênio, que vai metabolizar e vai ser devolvido em forma de gás carbônico. Daí até tem aqui, ó, o desenho, né, ali, inspirando, inspirar, né, colocar para dentro e expirar, colocar para fora. Então ele colocou aqui, ó, menina inspirando e expirando o ar atmosférico respectivamente, né? Lembrem lá, quando vocês ficarem em dúvida sobre o que é inspirar e expirar, pensa, inspirar é pôr para dentro, expirar é tudo que está fora. Então, expirar é colocar para fora. Lembra quando eu digo ambiente interno e ambiente externo? A mesma coisa. Então, inspirar, expirar. Tá bom? Vamos seguir então lá. E aí ele vai falar então, o nosso autor, ele vai começar a falar dessa respiração pulmonar que é próprio dos animais que habitam o plano terrestre. Então, lá, como o próprio nome sugere, os órgãos responsáveis pela respiração pulmonar são os pulmões. Estes têm movimentos semelhantes aos dos balões de ar. Assim, ficam cheios de ar quando inspiramos e se esvaziam quando expiramos. Vamos pensar lá uma bexiga. Quando eu vou encher a bexiga, o que eu coloco dentro dela? Ar. Então, quando eu coloco o ar dentro da bexiga, ela infla, né? Ela fica cheia. E quando eu esvazio, ela murcha. Então, quando ela fica sem ar, ela fica murcha. Os animais que realizam respiração pulmonar possuem 2 pulmões, localizados um de cada lado do peito. Os pulmões possuem muitos vasos sanguíneos. O gás oxigênio que chega aos pulmões é captado pelo sangue e então é distribuído para todas as partes do corpo. Então aqui a gente tem um esquema de respiração pulmonar, olha lá, ó. Então a gente vê o oxigênio, que é esse azul claro, né? Então ele entra pelas narinas e também pela boca, né? Ele vai entrar até lá os pulmões, de onde ele é captado pelo sangue e então é distribuído para todas as partes do corpo. Nessa história de passar por todas as partes do corpo, ele sofre um metabolismo. Então, o meu corpo todo vai sendo alimentado as células do meu corpo vão ser alimentadas por esse oxigênio e vão devolver para o ambiente o gás carbônico. Olha lá as flechinhas cinzas, né? Informando que o gás carbônico é o que está saindo. E sai por onde também? Pelo nariz, pela boca, certo? E ali o pulmão, né? O sistema de respiração pulmonar, então nós temos 2 pulmões. Um que fica do lado esquerdo e outro que fica do lado direito. Muito bem. Então falamos aqui um pouquinho sobre essa questão do sistema pulmonar, da respiração pulmonar, e aos poucos a gente vai conhecendo outras formas, né, de respiração, que é uma forma de adaptação do ser vivo para o ambiente onde ele está. Então, a respiração pulmonar é uma adaptação que os seres vivos que foram se adaptando à vida terrestre tiveram que sofrer, né? Porque a respiração no mundo aquático, no ambiente aquático, é bem diferente e a gente também vai descobrir qual é ela num próximo momento, tá certo? Então, espero vocês nesse próximo momento para descobrirmos outras coisas a respeito do mundo animal. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!